Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram, eu estou segurando duas suculentas lindas no tom rosa. Eu já mostrei aqui no canal para vocês as suculentas da tonalidade vermelha, né? As avermelhadas. E hoje eu quero mostrar as rosas, no tom rosa, em comemoração e incentivo ao Outubro Rosa. Eu vi que tem vários colegas mostrando as suas suculentas na tonalidade rosa e eu também resolvi mostrar as minhas e falar para vocês também um pouquinho das dicas de cultivo sobre ela, como que eu cultivo aqui no meu jardim e como que há a possibilidade de ser cultivada também no tempo, tá bom? Espero que você goste do assunto. Se já gostou, não esquece de deixar aquele joinha e se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E eu vou começar mostrando para vocês então essa lindona que está num vasinho fofo, enorme, olha só, ela tá passando já do vaso. Essa aqui é a Rose Crawl, vou deixar o nome dela certinho aqui na tela pra vocês. Olha a tonalidade rosa que ela tem, ela é maravilhosa. Porém, essa suculenta eu cultivo aqui dentro da estufa, gente. Eu não tentei ainda adaptá-la no tempo, tá? Eu tenho duas mudas dela aqui dentro da estufa, dois vasos. E aqui vocês podem perceber que ela já tá com o caule mais alongado. E se olhar ali dentro, olha lá, ó. Tem raízes aéreas, porque já tomou conta de raiz esse vaso, então tá precisando de mais substrato para essa planta. Eu preciso pôr no vaso maior, porque aqui já tá cheio de raiz, por ser uma planta que cresceu bastante. Se você olhar de cima aqui, nem enxerga mais o vaso. Não tentei cultivar essa suculenta no tempo ainda, porém, se for cultivar no tempo, com certeza vou ter que usar um vaso de barro e o substrato vocês já sabem, né? Bem drenante, com bastante carvão. Se tiver perlita, colocar. Se tiver casca de arroz também, para que fique bem drenante, tá? Eu uso aqui dentro da estufa, ela sempre em vaso menor do que o tamanho dela, para que ela receba a mesma quantidade de rega que as outras suculentas, porque eu rego com a mangueira, e ela não acumule água, por ela ter essas folhinhas assim mais gordinhas, né? E acumular mais água. Então tá indo super bem aqui. E é linda, olha, maravilhosa. Não dá problema de cochonilha nela, não dá problema de fungo nela, se for com substrato bem drenante. Agora, se ela ficar um pouco mais encharcada, ela já começa a aparecer fungo de caule, podridão nas folhas. Então, tem que ter cuidado com a umidade. Quando a gente fala, gente, aqui, às vezes até lá no Instagram, suculenta variegata ou suculenta mais gordinhas não gosta de água. Não é totalmente essa expressão que a gente quer dizer, não gosta de água. A gente costuma dizer assim para ser mais fácil de se expressar, mas a expressão correta seria: ela gosta sim de água, mas com um intervalo maior de tempo e que o substrato esteja bem drenante. Então, ou seja, tem que encharcar bem ela, molhar bem ela no dia da rega e esperar um intervalo até que o substrato esteja bem sequinho para molhar novamente. Quando a gente fala não gosta de água, não é que a suculenta vai precisar ser molhada com conta-gotas, molhada com uma seringa ou não molhada. Porque eu já peguei clientes aqui, vindo aqui em casa, ou até mesmo clientes que eu atendo pelo WhatsApp, dizendo: Jô, me falaram que a suculenta não precisava de água e acabou morrendo. Claro, porque você não vai molhar, ela não vai se hidratar, vai morrer, tá? O detalhe é quando alguém falar pra você: suculenta não gosta de água, ou qualquer espécie de suculenta não gosta de água, é menos água, diminui a rega. E com o passar do tempo que você vai cultivando, você vai pegando o jeito da planta e vai aprendendo tudo. Porque eu sempre digo, a gente aprende com o próprio cultivo, com as percas, com os erros, a gente vai aprendendo. Tá bom, gente? Então, só para deixar essa dica aí pra vocês, porque eu recebi algumas mensagens dizendo: mas me falaram que tal suculenta não precisava água, não gostava de água. Tá bom? É só que ela gosta menos água, ou seja, substrato que seque rápido. Levar a próxima rega só quando ele estiver seco. Então vamos para a próxima. E a outra lindona que eu tava segurando na mão no início do vídeo era essa maravilhosa, a Beyoncé. Essa planta, gente, eu comprei no tronquinho, eu comprei um tronquinho que tava querendo sair uma muda para que eu conseguisse pagar mais barato. Comprei aqui de uma amiga minha aqui da minha cidade. E ela deu essa planta linda aqui. Porém, eu fiz a decapitação e o tronquinho, como era um tronquinho novinho, bem fraquinho, secou. Mas eu tô com essa maravilhosa aqui, que eu pretendo deixar ela encher esse vaso e decapitar novamente, porque eu quero mais mudas pra mim dessa planta, porque ela é uma planta linda e de fácil cultivo, gente. Pra mim aqui tá sendo de fácil cultivo e eu vejo muita gente, muitos colegas mostrando ela e falando que ela é uma suculenta de fácil cultivo. E eu também já tô tendo a experiência por essa minha muda aqui, que tá sendo bem fácil de ser cultivada. Porém, eu cultivo ela no vaso de barro, tá?
Eu pintei ele por fora, mas aqui por dentro ele não é pintado, só a borda que eu pintei. Então a gente rega e o próprio vaso ajuda com que a água seja absorvida, então não fica encharcado, o substrato é bem drenante. E eu cultivo ela dentro da estufa porque eu só tenho essa muda aqui dela. Depois, quando eu for multiplicando, que eu tiver outras mudas, eu vou tentar adaptar uma no tempo. Outra pergunta que eu sei que muita gente vai fazer e já estão me fazendo: por que que eu não mudo as plantas do jardim? Por que que eu insisto em cultivar suculentas lá, se eu sei que aqui dá chuva de granizo? Porque eu gosto de suculentas, eu gosto de outras flores também, mas a princípio eu ainda não pensei em mudar as plantas lá do jardim. Talvez um dia, vamos ver. E eu amo suculentas, então eu quero ver elas lá no meu jardim. Porém, sei também que eu corro o risco da chuva de granizo, eu corro o risco das avarias do tempo. Então, o que que eu penso? Sempre vou ter mais que uma daquela espécie. Eu sempre falo aqui pra vocês também. Se eu tenho essa Beyoncé aqui dentro, quando eu tiver tipo 4, 5 mudas, que é o que eu pretendo ter, se Deus quiser, eu deixo uma lá no jardim, uma num outro ambiente, uma aqui dentro da estufa, eu vou espalhando aqui no meu cultivo. Aí tá, a que tá lá no jardim sofreu alguma avaria, eu perdi, eu tenho outras pra multiplicar e tá substituindo, tá? Então todas as que eu tenho lá no jardim, elas podem ficar machucadas, né, por avarias do tempo. Claro que a gente não quer que aconteça isso, mas se acontece, eu tenho outras aqui dentro para multiplicar e para ter mudas para levar novamente lá pro jardim. Eu vou insistindo e vai dando certo, tá bom? Então é isso, assim que eu penso. Talvez um dia eu mude essa ideia e plante outras plantas lá no jardim, outras flores, enfim, mas a princípio eu vou tentando manter as suculentas, tá bom? Então essa lindona aqui que eu tava mostrando pra vocês, caiu as pedrinhas, eu já virei ela várias vezes, até quando eu tava tirando foto pra capa. Derramou toda a pedrinha, tinha colocado uma pedrinha vermelhinha aqui e já foi derramando tudo. Mas enfim, a Beyoncé não tem problema de cochonilha, não tem problema de podridão, não tem problema de fungo, gente. Não me incomoda com nada aqui, tá? Porém, como eu já falei, cultiva num vaso de barro, eu cultivo ela aqui. Ou se você cultivar num vaso de plástico, coloca num vaso menor, não tão profundo, para que ela seque mais rapidinho, tá bom? E aqui nesse vaso também de barro, ó, que eu tava falando pra vocês, suculentas que eu acho mais sensível à umidade, eu coloco sempre em vaso de barro, quando eu tenho a possibilidade de ter um vaso de barro. Aqui eu pode perceber que eu plantei num vaso de orquídea, ele tem esses furos aqui maiores, eu coloquei um pedacinho de carvão nos buracos, para que não vaze o substrato, coloquei o substrato e olha como ela tá linda. Vocês podem perceber que o meu substrato tem bastante carvão. A adubação que eu uso, na hora que eu misturo o substrato, é o cocô no pote. Eu misturo na caixa ali, o cocô no pote. E depois eu vou colocando o basacote, ó, de liberação lenta. Quando eu tenho basacote, eu coloco o basacote. Quando eu tenho os mocotes, eu coloco os mocotes. Tanto faz, tá? E olha que lindona que ela tá. Crescendo bastante e cheia de bebês. Cheia de mudinhas. Rego também como eu rego as outras suculentas, com a mangueira. Essa aqui eu já tenho muda no jardim, já mostrei pra vocês, ela já apareceu aqui em vídeos. Tá machucadinha por conta do granizo, mas enfim, tá lá, tá bonita, tá se desenvolvendo. Lá ela tá num vaso de plástico, porém a drenagem do vaso é muito boa. Lá o vaso é grande, mas enfim, a drenagem vem até em cima e só um pouquinho de substrato que eu tenho naquele vaso com bastante carvão. Então é bem drenante e ela tá indo super bem lá no tempo também. E aqui eu tenho outra lindeza. Olha só que fofura na tonalidade rosa. Essa é a Gold States Variegata. Muito linda essa planta. Olha só, embaixo das folhas. Porém, tá pequenininha a minha porque eu já fiz decapitação nela 2 vezes. Ela cresceu, decapitei, cresceu, decapitei. E agora eu vou deixar ela crescer porque eu já tenho os tronquinhos ali pra me dar mudinhas. É uma suculenta bem prolífica, eu considero bem prolífica. Porque os tronquinhos dela já tem brotinho, já tem mudinha. De fácil cultivo aqui pra mim, porém eu cultivo dentro da estufa, tá? Essa aqui com controle nas regas. E ó, tá num vasinho 9, ainda pequenininho e de plástico. Ainda não comprei um vasinho bonito pra pôr ela. E o substrato é bem drenante, tem bastante casca de arroz nesse substrato. É linda, maravilhosa. Então, por ser variegata, eu considero ela de muito fácil cultivo. Dentro da estufa, tá, gente? Protegida, que essa eu cultivo protegida, não cultivo no tempo ainda. Quem sabe mais tarde uma mudinha eu coloque lá pra fora pra ver como que ela vai se desenvolver. Por que que eu gosto de pôr lá fora, gente? Porque depende do lugar que ela tá plantada, é o jeito que ela vai ficar. Tonalidade diferente no tempo, tonalidade diferente dentro da estufa, tá? Ela se desenvolve de uma forma diferente, elas se desenvolvem mais resistentes no tempo. Por isso eu gosto de estar sempre testando as suculentas pra cultivar no tempo.
Linda, né? Olha só essa latinha linda. Essa latinha veio lá do canal Luciana Soares, ela que faz essas latas maravilhosas. Plantei já nessa latinha rosa a minha maravilhosa. E eu não vou deixar de mostrar pra vocês, porque ela tá com fumagina ali, ó. Que eu já tinha escolhido ela pra mostrar quando eu cheguei aqui na estufa e já vi que ela tava com cochonilha ali, ó. E tá molhadinha assim porque eu já passei um inseticida, tá? E eu quis mostrar pra vocês ela assim mesmo, porque todo cultivo tem algum probleminha ou outro. Às vezes você vem olhar aqui na estufa ou até mesmo lá no jardim, não tem nada, tá tudo limpinho. De repente você vem olhar, já tem uma lagarta que comeu o miolo da tua planta ou a folha da tua planta, já tem assim, ó, uma cochonilha que tá ali. Sempre às vezes está acontecendo alguma coisa, porque é natural, é da natureza, né? Então aqui eu já passei um inseticida, ó, por isso que ela tá molhadinha. E essa aqui é a Rainbow, a minha que eu deixei pra coleção, porque até então eu tava só cortando também essa planta pra fazer muda. Quando a gente vende, a gente sempre tá decapitando pra fazer muda, tá, gente? Tem gente que não gosta das decapitações, mas eu aqui, como eu vendo as plantas, eu tenho que multiplicar elas. E agora eu vou parar de cortar essa, porque eu também já tenho os tronquinhos. E ela é super prolífica. Se você colocar ela num substrato bem drenante... E aqui eu rego tudo com a mangueira na estufa, já falei pra vocês, né? Mas se você der um substrato bem drenante pra ela, um vaso não tão maior que ela vá se desenvolvendo e faça as decapitações, ela dá muita muda e é de fácil cultivo. Eu vou mostrar pra vocês o tronquinho dela, que eu separei aqui, pra vocês verem as mudinhas que ela deu e pra vocês verem que lindas. Olha só a coloração das mudinhas. Muito linda. Pena que não dá pra vocês verem a real cor, né? Nunca mostra no vídeo, na tela. Agora vem um solzinho, fica melhor pra vocês verem. Tava bem nublado. Olha, que linda. E as folhinhas dela, gente, olha só. Talvez essas folhinhas eu tenha que deixar se desenvolver pra mim dizer o certo pra vocês. Mas geralmente as folhinhas vêm sem variegação. Geralmente as folhinhas... Ó, mas aqui tem uma folhinha que tá bem variegata. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, essa folhinha tá com a muda bem variegata, ó. Dá pra ver as manchinhas ali. Folhinhas dela, porque essa planta aqui não é nada mais, nada menos do que a... Meu Deus, me fugiu o nome. A Perle Volumberg. Então, as folhinhas geralmente vêm a Perle. Mas no tronquinho vem variegata. Mas essa folhinha eu já percebi que tem manchinhas de variegação. Vamos ver então como é que ela vai ficar, depois eu conto pra vocês. Mas aqui é pra vocês verem o exemplo de que ela é muito prolífica. Então aqui, ó, tem duas mudas maiores no tronquinho. Tem mudinha vindo lá, ó, pequenininha no tronquinho. E ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhinhas que eu coloquei aqui, todas brotadas, ó. Essa folhinha aqui, por exemplo, já secou a folhinha, ó. Já secou a folhinha e tá aqui a mudinha, ó. Então ela é bem prolífica, essa suculenta aqui. Então se você pensa em comprar uma Rainbow e tem medo do cultivo, gente, ela é bem fácil de cultivar. Dá um substrato bem drenante pra ela, cuida aí com as pragas, que ela vai vir super bem. Essa também eu não tenho no tempo ainda. A Perle, sim, já tô com algumas lá no tempo, claro. Não tão bonitas, porque vocês sabem o que aconteceu aí no nosso jardim. Por conta da chuva de granizo. Mas assim que o jardim se recuperar de todo esse transtorno, eu mostro pra vocês como que estão as suculentas lá, tá bom? Então, essa lindona aqui, vale a pena você investir, que ela é muito prolífica. E aqui nós temos essa lindeza. Olha só que suculenta maravilhosa. Gente, essa aguinha que tá caindo aqui das folhas, ó. Não foi porque eu reguei ela, tá? Mas foi porque furou a lona da estufa com o granizo e tá pingando água aqui dentro. Graças a Deus, hoje veio o solzinho para dar uma secada aqui na estufa. A gente vai... Esse final de semana eu tenho um compromisso, mas... Assim, durante a semana que der uma secada, a gente tá pretendendo lavar esse plástico de cima da estufa e colocar outro por cima, não tirar o que tá aqui, pra ficar mais reforçado. Só colocar um novo por cima, mas primeiro temos que lavar, porque esse aqui tá bem sujo, pra não ficar muito escuro aqui dentro. E como vai ter os dois plásticos, talvez eu tire o sombrite. Vamos ver como que vai ser, tá? Mas voltando a mostrar essa lindeza, olha só, essa é a mandala rosa, maravilhosa, linda. Gente, eu fiz a decapitação dessa planta não faz muito tempo, não faz muitos meses. Olha que lindeza. Não secou uma folhinha. Eu vou erguer ela aqui do vaso pra vocês verem. Vou colocar ela no lugar e vou erguer. Gente, olha. Olha só. Secou uma folhinha, 2 folhinhas que estão sequinhas ali. E olha a quantidade de raiz.
Meu Deus, ela é muito de fácil cultivo. E eu não tinha decapitado ela ainda, por ser da família das mandalas. Eu tava com medo que ela não enraizasse, que ela pegasse algum fungo, mas não, gente. Essa é a mandala rosa de fácil cultivo. Não tenho ela ainda no jardim, porém já tem uma mudinha que saiu no próprio, aqui no próprio tronquinho dela antes de eu decapitar. Eu vou tentar adaptar lá no jardim essa mudinha. E o tronquinho dela, eu nem olhei ali como é que tá. Mas com certeza, se aqui já tá todo cheio de raiz, até eu vou pegar o tronquinho pra gente ver junto. Aqui está o tronquinho da mandala rosa. Olha quanta mudinha tem aqui, ó. Nem tinha visto. Aqui tem 3. Aqui tem mais 3 saindo, ó. Pequenininha e uma maiorzinha. E aqui tem mais uma, ó. Então ela é bem prolífica também, tá, gente? Então a mandala rosa é de fácil cultivo. E aqui eu tenho essa lindeza, que tem as bordas bem cor-de-rosa. Olha só. Que lindona que ela é. Eu vendo essa suculenta aqui como híbrida, porque eu não sei a identificação dela. Eu ganhei de uma amiga minha. Ela até tá identificada com o nome da minha amiga, Margarida, o nome dela. E eu identifiquei ela assim, híbrida do Jardim da Margarida ou híbrida da Margarida, pra mim saber da onde que veio essa planta. E olha como ela é linda, ela é maravilhosa. Se você conhece, sabe a identificação dessa planta, fala aí pra mim. Porém, eu comercializo ela como híbrida. É linda, ela tem esse tom verdinho mais bebê e a borda das folhas é bem rosa neon, olha só. Ela é muito maravilhosa. Uma gibiflora, então, cultivada aqui dentro da estufa, porém eu tenho muda também lá no jardim e vai super bem. Super bem. As gibifloras geralmente são mais de fácil cultivo, né? Ela é linda. E outra maravilhosa que tem um tom rosa é a minha línguas. Olha só como tá linda a minha línguas. Gente, ela tá bem recuperada já da decapitação, porém tá menor assim por conta da decapitação. Ela tava passando muito desse vaso, dessa cuia. Na verdade, elas estavam plantadas já em vaso quadrado. Quem lembra? Quem acompanhou as decapitações? Vaso grandão quadrado. Porém, eu tava ficando sem espaço e resolvi diminuir novamente o vaso quando eu comecei. Quando eu comecei a cultivar elas dentro da estufa, eu coloquei tudo nesse tipo de cuia aqui para limitar o crescimento. Depois eu me empolguei e resolvi deixar elas crescer sem limite e plantei num vaso bem grandão. E elas estavam muito grandes, mas eu não tava mais tendo espaço. Então fiz a decapitação de todas e resolvi diminuir novamente o vaso delas. Quando Deus preparar que eu consiga fazer uma nova estufa, que eu tenha mais espaço para pôr elas dentro de uma estufa, aí sim eu vou aumentar o vaso delas, porque eu quero ter elas bem gigantes, porque eu amo elas gigantes, eu adoro plantas bem grandonas. Então agora eu tô tendo que limitar um pouco o crescimento delas. Claro que tem muda dela no jardim, lá plantada no chão, que lá ela vai crescer sem limites, né? Porém, a gente não tá conseguindo deixar crescer por conta desses avarias, né? Tirei do jardim, fiz decapitação porque achei nematóide, veio chuva de granizo, machucou elas, tive que tirar novamente, deixar ela se recuperar e agora plantei novamente, veio outra chuva de granizo, sem problema, ela vai se recuperar. Então lá a gente tá levando assim, mas dentro da estufa elas estão assim, lindas e perfeitas, ó. E eu tenho várias mudinhas dela também nos tronquinhos, várias mudinhas que já estão crescendo para disponibilizar no catálogo. Então essa aqui é muito prolífica. Vale a pena você comprar uma Echeveria línguas, porque não dá problema, é de fácil cultivo e é muito prolífica. Outra maravilhosa é esta linducha aqui, que é a Vulcan Dux. Deixa eu ver se tá certo. Isso, essa é a Vulcan Dux, olha só. Não tá no auge da beleza dela também, porque recém-replantada, recém-decapitada, mas agora eu vou esperar bastante tempo. Apesar de que, gente, olha, ela tá bem alta. Quando tá alta, se me dá uma vontade de decapitar. Eu sou a fã das tesouras, né, e das facas, pra cortar as plantas. Mas, enfim, eu vou me segurar pra deixar ela crescer, se desenvolver, mostrar pra que ela veio. Talvez eu até tire ela daqui do substrato, tire um pouco do torrão debaixo dela pra dar uma fundada nela, porque ela tá alta ali, ó, o tronquinho, tá vendo? Por quê? Porque até que ela enraizasse depois da decapitação, ela perdeu as folhas daqui. Por isso que ela tá assim, pernudinha.
Então talvez eu tire um pouco do substrato aqui embaixo para dar uma baixada nela. E mantenha ela assim. Porque por enquanto eu tenho o tronquinho dando muda, então eu não preciso decapitá-la novamente. Eu quero deixar ela chegar no auge da beleza pra gente ver o potencial dela, né? Porque ela vai ficar muito mais linda. Ela já é linda, ela é linda, maravilhosa e vai ficar muito mais linda. E tem esse tom rosa, ó, nas carúnculas, na borda das folhas, maravilhosa. Também achei de muito fácil cultivo, não deu problema nenhum, nem na decapitação, não deu fungo, não deu cochonilha nela aqui no meu jardim nunca. E eu achei ela bem tranquila, achei que ia demorar a enraizar, mas não, foi bem rápido. Então, a Vulcandux também é uma planta aí pra você ter na sua coleção, uma planta que talvez hoje você pague um pouquinho mais caro na muda, mas vale muito a pena porque é uma planta bem exótica, bem linda e bem prolífica. Ô, gente, eu já mostrei a Rose All pra vocês no vasinho, mas eu resolvi mostrar essa daqui que tá na cuia, plantado junto com outras, só pra vocês verem o tamanho que ela pode ficar. Ela tá bem maior que aquela do vasinho, olha só. E ali já tem uma mudinha, ó. Então ela é bem prolífica também, de fácil cultivo, se tá num substrato bem drenante, ela vai super bem, olha só. Que lindona. Então eu fui ali pegar a 10ª rosa pra mostrar pra vocês. E vi ela, resolvi compartilhar também pra vocês verem a beleza que ela tá, a beleza que ela fica. E que dá mudinhas no tronquinho. Maravilhosa, né? Perfeita. Já conta aí pra mim nos comentários quais dessas que você gostou mais. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês essa lindeza. Olha só que perfeita é essa planta. Variegata. Tem algumas folhinhas aqui secando, mas bem normal, por conta que tá vindo também de uma decapitação. Quem segue a gente sabe que eu decapitei todas as minhas plantas, por isso que eu tô falando aqui. Essa tá se recuperando uma decapitação, essa também, porque todas foram decapitadas. Então estão se recuperando, mas estão lindas, olha só. Essa aqui é a Dream and Fantasme Variegata. Quando eu mostro pra vocês lá no catálogo, lá no Instagram, essa é a matriz. Olha só como ela é linda. Olhe por baixo das folhas dela. Bem cor-de-rosa, ela é perfeita essa planta. Dream and Fantasme Variegata. De fácil cultivo, gente. Eu cultivo ela aqui como eu cultivo as outras, molho com a mangueira, tá numa cuia, cresce muito bem. Gente, ela cresce muito mais que isso, tá? Também tava num vaso quadrado, ela encheu o vaso e agora eu diminuí um pouco o tamanho dela. Limitei, né, o crescimento, porque a planta, conforme você limita o crescimento, é o tanto que ela vai crescer. Se eu der um vaso maior pra ela a partir de agora, ela vai crescer muito mais. Mas se eu deixar ela num vaso mais apertadinho, dá uma limitada no crescimento dela. Linda, né, gente? E é isso, meus amores, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu mostrei 10 suculentas do tom rosa. Tem muitas outras pra mostrar, porque eu tenho bastante nesse tom. E eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de plantas. Segue a gente lá no Instagram, nós estamos como Belaflor2021. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!